Aleluia, graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Eu louvo, engrandeço o nome do nosso Deus pela sua vida. Você que está conosco nessa série de mensagens guiados por Deus, e você que está assistindo essa live pela primeira vez, Shalom, Deus te abençoe. Nós estamos aqui na comunidade Filadélfia, em Mogi Guaçu. Nós estamos cheios do Espírito Santo nesse tempo. Embora o mundo inteiro esteja vivendo uma crise, uma pandemia, a realidade de cada cidade, de cada país é uma. E a comunidade Filadélfia de Mogi Guaçu, neste tempo, ela pode glorificar a Deus. Neste tempo, ela pode exaltar a Deus, porque o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido bom, Ele tem suprido, Ele tem provido, Ele tem manifestado o seu poder. Nós temos visto coisas grandes, gloriosas. Estamos como quem sonha. Embora pareça contraditório, mas não é. Embora pareça que nós aqui de Mogi Guaçu devêssemos estar falando de situações tristes, pesadas, mas nós não temos essa história para contar. Nós podemos dizer algo até que chega a escandalizar, mas 2020 tem sido um dos melhores anos da comunidade Filadélfia de Mogi Guaçu. 2020 tem sido um dos melhores anos das nossas vidas, da igreja. O Senhor Deus, em tempos de crise na Bíblia, nós podemos ver que os povos, as nações estavam sendo dizimados, derrotados, mas o povo de Deus vencendo, triunfando, crescendo em glória, debaixo da nuvem, debaixo de coluna, ouvindo a voz do seu Deus, comendo maná, bebendo água da rocha. E assim tem sido, porque esse Deus não muda. Eu queria dizer também que, para que haja edificação para você, nesse domingo agora, às 10 da manhã, dia 29, domingo, nós vamos apresentar bebês. Normalmente nós apresentamos 1, 2 bebês num culto, mas nós vamos apresentar 9 bebês, por enquanto. Domingo para a glória de Deus, porque a igreja Filadélfia tem crescido. Os visitantes têm vindo, os bebês têm nascido também. Nós estamos assim, multiplicando. Nós estamos assim, vivendo esse tempo novo de alegria, porque muitas pessoas que formaram suas famílias estão desfrutando desse tempo bom. Um filho. Também queria dizer que na Santa Ceia do dia 6, nós vamos fazer uma assembleia extraordinária. Nós já fizemos uma assembleia ordinária, mas vamos ter que fazer uma extraordinária em função de um assunto que ficou pendente. Eu quero resolver com a igreja, eu quero decidir com a igreja. Eu vou estar indo para Mato Grosso esse final de semana, visitando fábricas, visitando empreendedores, um novo método de construção. E dia 6 da nossa reunião nós vamos discutir e vamos decidir como nós vamos edificar o templo aqui de Mogi Guaçu. Você que é membro aliançado, você que vota, você que é maior de 18 anos, você está sendo convocado. Às 10 da manhã faremos assembleia. Às 18 horas faremos assembleia. E o que for decidido e o que for votado pela maioria será feito para a glória de Deus. Como eu disse, nós estamos sendo guiados por Deus. A palavra está escrita em Isaías 58:11, a promessa, e está escrito ali que o Senhor guiará continuamente, o Senhor fortalecerá a alma dos homens em lugares secos, o Senhor fortificará os seus ossos, eles serão como jardins regados, eles serão como fontes de águas que não faltam, que não falham. É a promessa que está em Isaías 58:11. Mas se nós retrocedermos alguns versículos, vamos perceber que o nosso Deus, Ele promete isso quando se faz isso. O que, pastor? Quando se tira o jugo opressor, quando se tira o estender do dedo, quando se tira o falar enganosamente, quando se renuncia à sua própria vontade e damos alimentos a quem está faminto, a quem tem fome. Quando nós praticamos essas 5 coisas, e o profeta Isaías disse, esse é o jejum que agrada a Deus. Então ele promete no 58:11, nos guiar dessa forma, continuamente. Fortalecer a nossa alma, fortificar os nossos ossos, plantarmos como jardim regado,
para que nós possamos ser como fontes cujas águas não faltam, não falham. Uma promessa incrível. Quinta-feira eu usei a palavra e usei a vida do homem conhecido na Bíblia como o pai da fé. Abraão foi um dos primeiros homens na Bíblia a serem conhecidos por isso, por serem guiados por Deus. Quando Deus chamou Abraão, a primeira coisa que Deus disse para Abraão é que mostraria para ele lugar, que o levaria a um lugar, que o conduziria ao lugar, que o guiaria. E nós vimos na vida do Abraão que quando Deus está guiando um homem, não quer dizer Deus está me guiando, então não vou cometer erros. Deus está me guiando, então estou engessado. Deus está me guiando, então não vou pegar caminhos mais curtos, ou desvios, ou pequenos desvios. Quando o Senhor está nos guiando, Ele nos mostra o caminho, mas Ele não nos obriga a seguir o caminho. Embora Deus esteja nos guiando, Igreja Filadélfia, Ele não nos obriga, o arbítrio continua. Embora Deus esteja nos guiando, nós estamos assim, propensos a cometer erros, falhas, desvios. Mas o Deus que está nos guiando, Ele não nos impede de erros e ainda nos auxilia sempre que os cometemos. O Abraão errou demais. O Abraão, quinta-feira, quem esteve comigo na live percebeu, Deus estava guiando Abraão, mas o Abraão cometeu muitos erros, mas não foram suficientes para impedir Deus de levar Abraão onde disse que o levaria. Hoje eu gostaria de usar a vida, não do pai da fé Abraão, mas eu gostaria de usar a vida do homem segundo o coração de Deus, conhecido na Bíblia como Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, também foi guiado por Deus, mas não foi porque Davi foi guiado por Deus que ele não cometeu erros. Não foi porque ele era um homem guiado por Deus que ele não falhava, que ele não errava, que ele não pecava. Mas Deus, que é fiel, embora Davi errando, falhando, se desviando, Deus levou até onde disse que o levaria, no trono, reinando e governando sobre todo Israel. Um rei conhecido na Bíblia como poucos, que não conheceu derrotas, vitorioso, triunfo. Morreu farto de dias, morreu com excelência, morreu com glória, morreu com conquistas, morreu com vitória, morreu com uma história que hoje enche as Escrituras a ponto de nós olharmos, aprendermos, nos espelharmos. A Bíblia fala que Davi, quando muito jovem, um adolescente, 16 anos, Deus já o separou. Com 16 anos, Deus já enviou à sua casa um profeta que o separou com a promessa de que ele seria rei, e a partir daquele momento, o Senhor começou a guiá-lo. Este jovenzinho, porque estava sendo guiado por Deus, se tornou o herói nacional, matou o gigante que todos nós conhecemos como Golias. Este jovenzinho que agora virou um herói nacional, despertou o ciúme do rei Saul, que o perseguia para matá-lo. As mulheres entoavam canções, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. O Saul dizia, só me falta Davi agora tomar o trono. E por ciúmes tentava matar Davi, e Davi fugia, mas porque Davi era um homem guiado por Deus, Davi não devolvia lança para Saul. Saul muitas vezes lançou a sua lança para empalar Davi contra uma parede. Davi se desviava, não devolvia a lança, embora fosse um homem de guerra, um homem de espada. Sempre honrando Saul, sempre obedecendo a Deus. Mas a Bíblia diz então que o tempo passou. A Bíblia diz então que Davi assumiu um trono. E a Bíblia disse em Samuel 11, segundo Samuel 11, a Bíblia diz que no tempo em que os reis deveriam estar nos campos de batalha, Davi estava no seu palácio.
No tempo em que os reis estavam em batalha, no campo de batalha, Davi, que era um homem de batalha, estava no seu palácio. E a Bíblia diz que numa tarde, ele levantou-se da sua cama, e ali, na sua varanda, ele avistou Betseba tomando banho. A Bíblia diz que Betseba era linda. Ele mandou chamá-la. Betseba estava tomando banho da sua purificação, porque acabara o ciclo, o tempo das mulheres. Ela estava tomando banho da purificação. Davi a avistou, mandou chamar e perguntou: quem é esta mulher? E disseram: é Betseba, esposa de Urias. E onde está Urias? Urias está nos campos de batalha, meu rei, defendendo o seu exército. A Bíblia diz que Davi era salmista. A Bíblia diz que Davi era um homem formoso, sisudo em palavras. Era um herói nacional. Era o rei de Israel. Facilmente ele encantou Betseba, seduziu Betseba, embora fosse uma mulher casada, deitou-se com Davi e engravidou. Chegou para Davi a notícia: olha, Betseba está grávida, e o seu marido está na guerra, meu rei. Então o rei tomou uma medida, embora fosse um homem guiado por Deus, embora fosse um homem que já há muito tempo estava debaixo dos olhos desse Deus, obedecendo a Deus, honrando a Deus, ele tomou essa decisão de deitar-se com uma mulher casada. Um grande erro. Ele mandou chamar o marido Urias, deu ordem para Joabe, o capitão do seu exército: procure aí o soldado Urias e mande ele para cá para um descanso. Quando chegou em Jerusalém, o rei mandou chamá-lo. Ele se apresentou e o rei deu a ele uma ordem: Urias, vá para casa, descanse e depois volte para a batalha. Mas a Bíblia diz que Urias, ele sentou para dormir na porta do palácio. Urias não foi para sua casa comer e beber e deitar-se com a sua mulher. Ele dizia: os meus amigos estão no campo de batalha, eles estão morrendo e eu não posso ir comer e beber e deitar e gozar com a minha esposa. Eu vou ficar aqui por respeito a eles. Chegou a notícia para Davi: Davi, Urias não se deitou com Betseba, porque o rei Davi queria que Urias se deitasse com Betseba, para que ele assumisse a paternidade, para que houvesse uma justificativa. Olha, sabe aquele dia que você veio da guerra e você se deitou com a sua esposa? Foi aquele dia que ele engravidou, mas ela já estava grávida. E Urias era um homem de tanta moral que ele se sentia mal em saber que os companheiros estavam na batalha e ele comendo, bebendo, deitado. Ele se recusou, ele deitou na porta do palácio, dormiu ali, chegou para o rei viu que estava perdido o seu plano. Então o rei mandou Urias de volta para os campos de batalha e mandou um recado para Joabe. Disse: Joabe, coloque Urias na frente da batalha. Joabe, aproxime o exército das muralhas do inimigo, onde os flecheiros atingirão a estes que estiverem ali na frente, e bote Urias ali. Davi mandou Urias para a morte. A Bíblia diz que Joabe foi obediente, colocou Urias na frente do exército, ordenou para que o exército se aproximasse das muralhas do inimigo, onde os flecheiros estavam atirando suas flechas, e quando chegou ao alcance das flechas, muitos caíram no campo de batalha, inclusive Urias. Chegou a notícia para Davi, e Davi disse: Joabe, por que você levou o exército para tão perto das muralhas, onde os flecheiros facilmente mataram muitos dos nossos? A Bíblia diz então que o rei Davi foi à casa da viúva, a consolou e se casou com ela. Pastor, como é que um homem guiado por Deus, como é que um homem que conhece a Deus, como é que um homem que teme a Deus, que obedece a Deus, pode cometer tamanhas atrocidades como essa do rei Davi? Ele, o rei Davi,
está cometendo tudo o que está cometendo, porque eu acabei de dizer para você, quando Deus está guiando um homem, Ele não obriga um homem. Quando Deus está guiando um homem, Ele não engessa o homem. Quando Deus está guiando um homem, Ele continua com o seu arbítrio, Ele continua com os seus desejos, Ele continua com as suas vontades. Deus mostra o caminho, mas não obriga ninguém a viver aquele caminho. A Bíblia diz então, que a mulher concebeu um filho, Davi casado com ela, marido morto. Agora eu quero ler com você a palavra de Deus. Eu contextualizei você até aqui. Davi casado com Betseba, Betseba grávida do menino, um profeta procura Davi e diz isso aqui para ele. Está no 2 Samuel 12. Disse assim o profeta Natã: e o Senhor enviou a Davi o profeta Natã, e ao chegar ele disse para o rei Davi: Davi, ouça, 2 homens viviam numa cidade, um era rico, o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas, muitos bois, mas o pobre não tinha nada, Davi. Ele só tinha uma cordeirinha que havia comprado, ele a criou e ela cresceu com ele e com os filhos dele. Ela comia junto com ele, ela bebia no copo dele, até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele aquela cordeirinha. Certo dia, Davi, um viajante, ele chegou à casa daquele homem rico, e este homem rico não quis pegar das suas ovelhas e nem dos seus bois para dar uma refeição àquele homem. Em vez disso, o homem rico preparou para o visitante a única cordeirinha que pertencia àquele homem pobre. Então Davi encheu-se de ira quando ouviu aquela história do profeta, e disse contra o homem, e disse para Natã: eu juro, Natã, pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso, ele merece morte, Natã. Ele deverá pagar 4 vezes mais o preço da cordeirinha, porque ele agiu sem misericórdia, Natã. E Natã disse para Davi: és tu esse homem, meu rei? És tu, meu rei, o homem rico que possui muitas cordeiras e tomou a cordeira de Urias. Quando, meu irmão, eu ouvi isso pela primeira vez, eu me apercebi de uma coisa, e eu quero que você se aperceba desta coisa. Quando Deus está nos guiando, e nós cometemos os nossos erros, pelo fato de Deus continuar nos guiando, achamos que está tudo bem. Eu vou repetir: quando Deus está nos guiando e nós cometemos nossos erros, pelo fato de Deus continuar nos guiando, achamos que está tudo bem. Davi percebia que Deus continuara com ele, continuara guiando ele, continuara ministrando ele com a sua presença. E Davi havia cometido 2 grandes erros: se deitou com uma mulher casada e interferiu para que aquele homem morresse no campo de batalha. Foi intencional, foi proposital. Urias morreu porque o rei quis que ele morresse. O profeta então se achega para o Davi e conta uma história. Um homem rico que possuía muitas ovelhas, um homem pobre que só tinha um, comia com ele, bebia com ele, dormia com ele, parecia uma filha. Um dia um homem rico recebe um visitante, e em vez de pegar das suas ovelhas, pegou aquela cordeirinha do homem pobre, matou e ofereceu para ele. O Davi se encheu de ira e falou: vive o Senhor que vai pagar 4 vezes mais, porque não teve misericórdia do homem pobre. Natã diz: és tu esse homem, meu Senhor? Irmão, eu percebo que quando nós cometemos erros,
e estamos sendo guiados por Deus, muitas vezes nós não enxergamos. Muitas vezes nós não percebemos a gravidade daqueles erros. Davi, ouvindo a história do Natã, ele ainda, meu irmão, não tinha caído a ficha para ele. Ele não tinha se dado conta ainda do tamanho do erro que ele tinha cometido. Mas ele estava pronto para julgar quem cometesse erros. E ele se encheu de ira e falou, mas vai pagar 4 vezes esse homem. Quando Natã disse, és tu esse homem? Aí a ficha caiu. Aí ele entendeu que era ele que tinha várias esposas e Urias tinha uma só. Às vezes, irmão, nós estamos cegos ou ficamos cegos com decisões que nós tomamos, porque nós começamos a justificar. Porque Davi, eu penso que ele se justificava. Eu sou o rei, eu sou dono de tudo isso aqui. Eu não sei se você sabe, mas o rei, ele é responsável pela proteção, ele é responsável pela provisão. Tudo que está no reino pertence ao rei. Isso é fato. Acredito eu que o Davi entendia que Betseba era dele, Urias era dele, os exércitos eram dele, tudo era dele. Ele fazia o que ele quisesse porque tudo era dele, Deus estava com ele. E às vezes, irmão, eu e você que somos guiados por Deus, como Davi era guiado por Deus, cometemos erros e começamos a justificar os nossos erros. Por quê? A presença de Deus continua comigo. Nós justificamos os nossos erros, mas Deus continua me guiando. Justificamos nossos erros e até acusamos quem comete os mesmos pecados que nós. Estendemos o dedo, onde já se viu fazer isso? Enchemos o nosso coração de ira, mas vai pagar 4 vezes mais. Não teve misericórdia. Quando Davi não teve misericórdia. Eu percebi, irmão, que a maioria de nós, se não a totalidade de nós, precisamos que o Espírito Santo de Deus nos abra os olhos. O Espírito Santo de Deus nos mostre as grandes coisas que fazemos erradas ao longo da nossa vida, porque nós somos tão maus, que nós fazemos coisas erradas, justificamos e ainda acusamos os que erram à nossa volta. Pastor Davi, guiado por Deus, não está isento de erro. Pastor Davi, guiado por Deus, não está isento de tomar decisões que não agradam a Deus. Davi, guiado por Deus, Deus não proíbe você de errar, de falhar, de vacilar. Só que tem uma coisa, irmão. Quando Deus está guiando a sua igreja, quando Deus está guiando o seu povo, quando Deus está guiando um rei, quando está guiando eu ou você, Ele permite o erro. E o que o homem plantar, irmão, a Bíblia é clara. Se você estivesse aqui num culto presencial, eu ia pedir para ser um coro, ia dizer assim, irmão, o que o homem planta, e você teria que responder, colhe. Se planta pouco, colhe pouco. Se planta muito, colhe muito. Mas foi o próprio Davi que deu a sentença, cheio de ira, vive o Senhor, 4 vezes mais pagará o homem rico por ter pegado a cordeirinha do homem pobre. Ok. O profeta Natã chegou, és tu esse homem, meu rei? É você esse homem aí, é você que deu essa falhada feia aí. A Bíblia diz então que Betseba concebe um menino. A mulher de Urias estava grávida. Davi mandou matar Urias na guerra, casou com a viúva, mas casou com ela já grávida. Nasceu o menino. Deus é assim, irmão. Foi uma gravidez perfeita. Eles sonharam, pegaram o bercinho, pegaram o quartinho, pegaram as roupinhas, sonharam com o nome.
No dia do parto nasceu bem, nasceu com saúde, nasceu perfeito. O rei pegou o menino nos braços. Aqui está o herdeiro, aqui está o príncipe, aqui está meu filho. E Deus permite tudo. Mas a Bíblia diz que o menino adoece, ainda bebê. Davi começa a jejuar. Davi começa a orar. A Bíblia diz que Davi começa a orar e jejuar. Davi se recusa a comer, a beber. Davi fica no chão. Os servos de Davi vêm: meu senhor, coma, não como, beba, não beba, vá dormir, não vou dormir, eu vou ficar aqui até o menino, até Deus responder e curar esse menino. Mas a Bíblia diz que o menino morre. Ninguém queria dar notícia para o rei. Mas alguém chegou e falou: o menino está morto. O rei imediatamente se levantou para comer e beber. Engraçado que o rei fala assim: eu vou me levantar para comer e para beber, eu vou encerrar aqui o jejum, porque Deus não teve misericórdia de mim. Ele não disse: Deus não teve misericórdia do bebê. Não teve de mim. A dor de um pai, irmão. Tem muita gente aqui que vai ouvir uma palavra de Deus. Ouça isso, hein? Ouça. Tem muita gente no meio de nós que chora, que ora, que clama, que busca. E o que eles oram, pastor? Dá-me filhos! Dá-me filhos! Deus, o meu maior sonho é um filho. O do Davi também. E algumas pessoas falam assim: ah, pastor, eu devo estar com pecado porque Deus não me dá filho. Eu atirei pedra na cruz porque não nasce filho. Deus dá. Pastor, você vai apresentar 9 crianças aí dia 29 e eu não tenho filho. Irmão, Deus que está guiando você, Deus que ama você, Deus que conhece tudo, Ele conhece o seu futuro. O que você prefere? Não ter filho ou ver o seu filho nascer e morrer nos seus braços? O Deus da Bíblia é tão perfeito, e Ele não concebeu filhos para muitas pessoas, porque Ele sabe, você não suportaria a dor da morte de um filho, você não suportaria. Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua capacitação, Deus sabe o quanto você, irmão, tem estrutura e quanto você não tem. A minha Bíblia diz em Isaías 57, que Deus tem levado os justos à sepultura para poupá-los do mal. Sabe aquela pessoa que você fala assim: pastor, eu não sei porque morreu. Pessoa tão boa, pessoa tão crente, de repente Deus levou. Isaías 57:1 fala que muitos crentes que nós julgamos ser bons, eles descem à sepultura, eles perecem. E lá está escrito: porque Deus quer livrar eles do mal, livrar do sofrimento. Deus recolhe antes do sofrimento. Deus recolhe antes do acidente. Deus recolhe antes da doença. Deus recolhe antes da tragédia. Deus recolhe antes da decepção. Deus recolhe antes da morte de um filho. Deus é Deus, irmão. Você precisa confiar em Deus e não questionar Deus. Alguns são provados. Nós vamos apresentar, por exemplo, aqui domingo, bebês de casados que oraram 10 anos pelo filho. 10 anos de casado, Deus, filho, e tratamento e nada. Chegaram até a pensar: filho não é para nós. Vão apresentar o bebê aí, é mistério, irmão. Às vezes Deus tem que esperar 10 anos passar para aquela mãe gerar. Abraão esperou 25 anos para ser pai. E a Bíblia fala que alguns nunca foram pais. E glória a Deus que sabe todas as coisas. Glória a Deus que nos conhece, porque nós muitas vezes pensamos que nos conhecemos.
Quantas pessoas que sonharam com um filho e hoje oram: Senhor, leva esse filho. É a maior decepção da minha vida, é o maior sofrimento da minha vida, é a maior vergonha da minha vida, é o maior fracasso da minha vida, é esse filho. Confie em Deus, irmão. Pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 20, pode ser que você não tenha, e de qualquer forma, bendito seja o nome do Senhor. Mas a verdade é que Davi, a esposa engravidou, a esposa gerou, nasceu perfeito, nasceu com saúde, mas Deus levou o menino. E Davi sentiu a perda. Eu vou perguntar para você, o que é pior? Descer a sepultura numa guerra como Urias. E eu vou dizer para você, Urias não foi pai, viu? Urias nunca teve filho. Urias não foi pai. Deus não permitiu que Urias fosse pai. Por quê? Porque ele morreria. E aquele filho seria órfão. Talvez, irmão, quantos anos você acha que você vai viver? Aí eu quero filho, irmão, de repente você vai morrer daqui a pouco. E aquele filho vai ficar órfão de pai. Não questione Deus, Ele é tremendo, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. Tem coisas que você não sabe, tem coisas que você não pensa, tem coisas que você não imagina. Deus não deu filho para Urias, porque Urias seria morto e Deus sabia. Deus deu filho para Davi, e por que Deus não matou Davi, pastor? Seria pouco matar Davi. Seria pouco, irmão, pelo que ele fez. Davi pegou o menino no colo e viu morrer no colo, o bebezinho, que ele esperou 9 meses, bebezinho que ele fez o bercinho, que tinha roupinha, que sonhou com o nome, com cheirinho, morreu. Mas não foi só ele que morreu. A Bíblia diz que Davi então tem outros filhos, tem outras esposas, mas quando você começa a ler a história do rei Davi, você percebe que de tempos em tempos morria um filho de Davi, morria um príncipe, morria um filho de uma esposa. A Bíblia fala que morreu um menino, o filho da Betseba, que a Bíblia não deu nem nome. E daqui a pouco a Bíblia fala que Davi teve filhos, teve princesas, teve príncipes. Ele teve uma menina chamada Tamar e teve um filho chamado Amon, de mães diferentes. Davi tinha harém. E a Bíblia diz que Amon desejou Tamar, que era sua irmã, por parte de pai. A Bíblia diz que Amon mentiu que estava doente, pediu para o pai Davi: manda Tamar fazer um guisado para mim. A Tamar foi amando do rei, lá no quarto dele, levou um guisado para ele comer, mas quando chegou na cama para dar, ele a possuiu, ele a estuprou, e depois que ele a estuprou, a Bíblia diz que ele a rejeitou. Ela fala: casa comigo, porque o que você fez, você me desgraçou, casa comigo. Mas ele a rejeitou. Ela rasgou as suas roupas de virgem, saiu pelos corredores, encontrou seu irmão Absalão. O que foi? Amon me estuprou e me rejeitou. Absalão disse assim: eu vou matá-lo. Pastor, o que é pior? Não ter filho bebezinho e ver morrer? Você ter mais filhos e ver um filho matando o outro filho? Porque foi o que aconteceu. Absalão tosquiou as suas ovelhas e disse: rei, que todos os seus filhos venham se regozijar comigo. Davi fala: são muitos, vai ficar pesado para você, Absalão, vai ficar caro. Não, eu insisto, mande todos. O rei Davi dá uma ordem para que todos os filhos vão à casa de Absalão. Chega lá, Absalão deu ordem aos seus funcionários: matem Amon, eu vou assumir. Quando todos se encheram do vinho, os empregados mataram Amon, saiu todo mundo correndo. Chegou a notícia para Davi. Como é que chegou a notícia para Davi? Quem levou a primeira notícia, que saiu correndo do lugar, disse assim para o rei: Davi, Absalão matou todos os seus filhos. Davi rasgou suas vestes, mataram todos. Só essa notícia desgraçou Davi.
Mas daqui a pouco chegou a notícia: Davi, foi um só, foi Amon. Mas irmão, era mais um filho morto, e um filho que matou seu irmão. Davi viu um bebê morrer, agora Davi viu um crescido morrer, que ele cuidou, que ele amou, que ele viu se tornar um homem. De tempos em tempos Davi enterrava um filho. Por quê? Porque um homem guiado por Deus, ele pode cometer erros, e esses erros às vezes custam caro. Deus levou Davi aonde disse que levaria, mas não isentou Davi das suas decisões, dos seus erros, da sua semeadura. A Bíblia fala que o Absalão fugiu para Gessur, ficou 3 anos lá escondido. Você pensa que Davi mandou buscar? Você pensa que Davi pegou o exército e falou: vamos trazer esse menino à força aqui agora? Davi não mandou mensageiro, Davi não mandou exército, Davi não mandou buscar, ele ficou lá escondido. Dessa vez Joabe mandou uma mulher contar uma historinha. Primeiro foi o Natan que contou uma historinha do homem rico, do homem pobre, para o Davi enxergar o erro. Agora Joabe, o capitão do seu exército, chamou uma mulher e disse: mulher, conte essa história aqui para o rei. Que história? Diga para o rei que o seu marido morreu, e diga para o rei que os seus 2 filhos brigaram e um matou o outro filho. E agora os homens querem matar o filho que restou, o seu único filho. Diga para o rei, para que ele decida o que fazer. E a mulher foi e disse: olha, meu marido morreu, meus 2 filhos brigaram, um matou o outro, agora o povo quer matar o filho, só tem esse filho, eles querem matar. Davi falou: enquanto eu estiver vivo não vai matar, eu vou proteger o seu filho. Mas só que quando Davi começa a conversar com ela, Davi percebe e fala para aquela mulher: foi Joabe que mandou você falar essa história para mim. Ela disse: ninguém esconde nada dos teus olhos, rei. Então o rei mandou buscar Absalão, porque as mesmas palavras que ele usou para julgar a história daquela mulher, na verdade era a história da vida dele também. Um filho que matou o outro filho, um irmão que matou outro irmão, era Absalão que matou Amon. E agora estava sendo perseguido, e quem estava perseguindo? O próprio pai. Só que a Bíblia diz que embora ele tenha mandado buscar Absalão, ele não quis ver a face do seu filho. 2 anos Absalão ficou na sua casa em Jerusalém, e Davi não lhe mostrou o rosto. Então o Absalão quis chamar atenção e botou fogo no trigo do Joabe. Chegou a notícia lá para o rei: olha, incendiaram os campos do teu general Joabe. Quem foi? Absalão. Ele já entendeu. Há 2 anos que eu não vejo ele, ele está criando caso só para me chamar ele aqui. Chama ele. Chamou, a Bíblia diz que ele deu um beijo no rosto do Absalão e não falou nada. Falou: pode ficar aí, mas não falou nada. Pastor, por que Davi não falou nada para Absalão? Segundo o grande erro de Davi, embora guiado por Deus, embora na presença de Deus, temendo a Deus, ele não estava isento de cometer erros. Irmão, Davi foi um ótimo adorador, mas Davi foi um péssimo pai. O que tem de homem de Deus que adora a Deus, o que tem de homem de Deus que é guiado por Deus, o que tem de homem de Deus que teme, que treme da glória, do poder da palavra, mas é péssimo pai para os seus filhos. Davi era péssimo. E Davi iria colher mais uma vez, mais um resultado, por ser um péssimo pai. Era guiado por Deus? Era, mas era péssimo pai. Era guiado por Deus? Era, mas mandou matar gente inocente, adulterou. Era guiado por Deus? Era, mas fazia de vez em quando umas cacas e não enxergava. Precisava contar historinha para ele enxergar. Às vezes tem que contar uma historinha para nós, para a gente enxergar também, senão a gente não enxerga. Eu vivo contando historinha aí. A Bíblia está cheia de historinha. Natan contou para Davi, a mulher que Joabe enviou contou para Davi. Hoje eu estou contando para você.
A Bíblia diz então, porque o rei beijou o rosto de Absalão e não lhe deu amor, não lhe deu carinho, não lhe repreendeu, não lhe dirigiu palavra, não lhe deu conselhos, apenas deixou ali na corte e não ligava para ele. A Bíblia diz que o Absalão então começou a planejar um golpe. A Bíblia diz, irmão, que o rei de Israel, Davi, era o que julgava as causas do povo. Quando alguém matava um animal de um vizinho, tinha que ir lá para o rei julgar. Quando estuprava a filha de alguém, tinha que ir lá para o rei julgar. Quando por acidente cegava um olho de alguém, o rei julgava todas as causas. Mas quando o povo vinha para Jerusalém para julgar as causas, o Absalão, a Bíblia diz que Absalão, a Bíblia usa essa expressão, em todo Israel não havia homem mais bonito do que Absalão. A Bíblia diz até o peso dos cabelos de Absalão. De vez em quando ele tosqueava, ele rapava a cabeça de tanto cabelo e tanto peso que tinha o cabelo dele. Ele era loiro, cabelo pesado, príncipe. A Bíblia diz que ele corria com a sua biga, o seu carro, com os seus cavalos brancos, puxado por 2 cavalos brancos, ele na sua biga, com aqueles cabelão pesado, e a Bíblia diz que 50 soldados corriam à sua volta a pé. A escolta do príncipe Absalão eram 50 homens, correndo, irmão, ali ó, enquanto ele estava com os cavalos brancos dele, chegando. Imagina você, irmão, você é um camponês, indo lá para discutir com o rei a morte da bezerra. De repente vem ao seu encontro 50 homens correndo à volta do príncipe, a fama da beleza, a fama mesmo de ser príncipe. Ele descia do cavalo, ele descia da biga, ele ia de encontro ao camponês. O camponês se prostrava, ele mandava levantar, e a Bíblia diz que eles o beijavam no rosto. A Bíblia diz que Absalão beijava o camponês no rosto. Lindo, príncipe, cheiroso, com os seus 50, com a sua biga, com os seus cavalos brancos. E ele dizia assim: se eu fosse rei para julgar as tuas causas, apertava a mão e mandava para o rei. Isso ele fez anos. A Bíblia diz que ele roubou o coração de todo o povo de Israel. Ele era o Brad Pitt de Israel. Ele encantava, ele impressionava. Mas ele tinha uma intenção, ele queria dar um golpe, ele queria derrubar o rei. Ele tinha algo no coração, ele tinha uma mágoa no coração. Foi um filho que não foi corrigido pelo pai. Foi um filho, e eu vou dizer isso para você, eu já preguei em cadeia, e não é 2 homens que estão presos hoje, que são de família, tem faculdade, são jovens lindos, presos, de boa família, tem faculdade, e você pergunta para eles: por que você está preso? Eles falam: porque o meu pai nunca me deu limite, meu pai nunca me corrigiu, sempre tive tudo, sempre fiz tudo. Absalão também. Só que o Absalão não foi preso, né? Mas ele guardou uma mágoa no coração. E a Bíblia diz então que um dia ele reúne todo o exército, ele reúne povo e vai tomar o trono do Davi. O Davi, que já tinha enterrado o seu bebê, já tinha enterrado o Amon, quando ele viu Absalão vindo com a espada para tomar o seu trono, Davi disse ao seu exército, à sua guarda pessoal: vamos nos retirar, não vamos confrontar para não matarmos o jovem Absalão. Ninguém toca em Absalão, vamos sair, vamos deixar ele tomar o trono. A Bíblia diz que Davi e os seus soldados vão se afastando de Jerusalém, vão lá para as florestas. E ele dá uma ordem: ninguém toque no menino, não quero que mata ele. Mas a Bíblia disse, irmão, que o Absalão estava
tão afim, e ele não quis só tomar o trono, ele queria matar o pai. E a Bíblia diz que ele montou na sua mula, e ele chamou o seu exército, e foi atrás de Davi que estava escondido. E os soldados disseram: Davi, tu és rei, fica escondido. Davi ficou numa caverna, porque Davi já era velho. E os soldados saíram com Joabe, e o rei falou: não toca no menino. Mas a Bíblia diz que no meio da batalha, os soldados de Absalão, os soldados de Davi, a Bíblia diz que os cabelos pesados de Absalão enroscaram num galho de uma árvore, enquanto ele estava em cima de uma mula. A mula foi, e ele tinha os cabelos tão grossos, tão pesados, que ele ficou pendurado, e ele não conseguia se libertar. E os soldados disseram: Joabe, não é aquele Absalão, filho do rei, que está preso pelos cabelos? E o Joabe falou: mata, flecha ele. E os soldados ficaram com medo, falaram: mas o rei disse para não matar. Eu estou mandando, mata. Flecharam Absalão, pendurado pelos cabelos, mataram ele ali. Chegou a notícia para o rei: rei, o que? Absalão está morto, Davi. De tempos em tempos, na juventude morreu filho, no meio do reinado morreu filho, na velhice morreu filho. Por quê? Porque homens que são guiados por Deus podem cometer erros, e o que planta, colhe, mesmo sendo guiado por Deus. Não estamos isentos de cometermos nossos erros, nossas falhas. Davi cometeu os seus e está pagando pelos seus erros. Davi não estava desviado. Davi não estava em pecado. Davi estava sendo guiado por Deus, com presença de Deus. Mas as consequências, irmãos, estavam vindo. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. A exemplo de Davi, o homem segundo o coração de Deus, homem guiado por Deus, homem cheio de honra. Nós, muitas vezes que somos guiados por Deus, cometemos nossos erros, nossas falhas, fazemos nossas semeaduras, e Deus permite, mas o que planta, colhe. Mesmo você sendo guiado, mesmo você sendo separado, mesmo você sendo ungido, quando você comete os seus erros, as suas falhas, você paga o preço. Um dos meus maiores temores nesse momento aqui em Mogi Guaçu, eu estou fazendo reuniões, eu estou fazendo as minhas assembleias, porque eu estou tomando grandes decisões, decisões importantíssimas, e eu, porque conheço a história desses homens, e eu que estou pregando essa palavra, guiados por Deus, eu não estou isento de cometer erros, e depois ficar pagando por erros. O que, pastor? Eu posso entrar, meu irmão, num empreendimento, eu posso entrar num financiamento, eu posso entrar numa dívida tão grande, que depois eu não consigo pagar. E aí, pastor? E aí quem planta, colhe. Deus não tem nada a ver com isso. Ah, foi a pandemia. Não foi, foi você, Davi. Ah, sabe o que é? É o diabo. Não é, foi você, Davi, que decidiu. Foi você que escolheu. Foi você que pegou esse caminho. Foi você. E agora, morre um lá, morre um cá, morre um depois. O que tem de pastor enterrando filho? O que? Eu não entendi, pastor Marcelo. O que tem de pastor enterrando filho? O que tem de pastor, irmão, enterrando filho, e eu vou dar nome para esses filhos: ministérios que estão sendo enterrados, igrejas que estão sendo enterrados, membros que estão sendo enterrados. Quem são os membros, os ministérios, as igrejas? Os filhos. E por que eles estão sendo enterrados? Por causa das suas decisões, por causa das suas escolhas. Porque você mesmo, guiado por Deus, não está isento de erros, de falhas.
Deus vai levar você aonde Deus disse que levaria, como levou Abraão e como levou Davi, como vai levar você, como vai me levar. Mas no meio do caminho, cada um está tomando a sua decisão. Abraão tomou as dele, levou o Ló quando não era para levar o Ló, mentiu para Faraó dizendo que a esposa era irmã, teve o filho com Agar em vez de ter com a própria esposa. E aí, meu irmão, que deu problema, tem que mandar embora. Irmão, Abraão perdeu o filho também, o quê? Ismael, vai embora. Abraão perdeu o filho. Davi perdeu o filho. E tem gente hoje perdendo o filho. E o filho, meu irmão, o do Abraão era Ismael, o do Davi, um não tinha nome, o bebê não tinha nome, viu? Amon, Absalão. E o seu, como que é? O meu é ministério, o meu é igreja, o meu é... Quais são os nomes dos filhos que você tem perdido? Pastor, o meu, sabe o que é? Perdi a empresa, perdi a filial da empresa, perdi os funcionários, perdi o meu gerente, perdi o meu vendedor, meu melhor vendedor. As suas decisões, as suas escolhas, embora você seja guiado por Deus, você não está isento de falha, você não está isento que Deus não te engessa, Deus não te obriga. Quer deitar com a mulher? Deita. Quer matar Urias? Mata. Mas fica sabendo, no meio do caminho, o que você está plantando aí, vai nascer. E aí que não dá para correr, irmão, não dá para você fugir de uma dívida. Você que arrumou dívida, não dá para fugir de dívida. Você que arrumou essa situação, não dá para maquiar, não dá para esconder, até porque Deus nem deixa. A verdade aparece, vem à luz, fica sabendo. Eu sou guiado por Deus, você é guiado por Deus, Abraão guiado por Deus, Davi guiado por Deus. Ao longo das semanas eu vou pegar a história de mais homens guiados por Deus. E aí que tem que tirar o jugo opressor. Davi botou um jugo opressor no Urias. E aí tem que tirar o falar enganosamente. Davi mentiu. E daí, irmão, tem que renunciar. Davi não renunciou os desejos da sua carne. Se deitou com Betseba. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares secos. Os teus ossos serão fortalecidos, você vai ser que nem um jardim regado, como uma fonte que não falta água. Mas esse é o versículo 11, tem 10 versículos para trás. Tem uma coisa ali que tem que ser feita. E ao longo dessa campanha eu vou mostrar para você. É guiado por Deus? É, mas não tem varinha mágica. É guiado por Deus? É, mas Deus não isenta ninguém de erro. É guiado por Deus? É, mas pode pegar atalhos. É guiado por Deus? Pode retroceder, pode parar, pode falhar, pode pecar. E aí? E aí que Deus vai levar você onde Ele diz que levaria. Mas talvez, meu irmão, ao longo do caminho, ao longo da sua história, você vai colher muita coisa esquisita aí. Abraão colheu, Davi colheu. Abraão chegou à terra prometida, Davi chegou no trono. Davi errou. Os filhos morreram. Davi errou. Péssimo pai. Agora eu te pergunto, você acha que um homem como Davi deveria ser pai? Você acha que Davi deveria ser pai? Ou a melhor coisa foi como Urias, morrer sem filho? Porque Davi teve muitos filhos, mas foi um péssimo pai. Viu os filhos se matarem, enterrou filhos, não ligava, não aconselhava. Foi na velhice. Salomão não foi quem foi por causa do pai. Salomão foi quem foi por causa de Deus, que lhe deu a capacitação e chamou: eu lhe darei, Salomão, a sabedoria que nenhum outro antes de ti teve e nem depois de ti terá. Você vai ser tão rico, Salomão. Salomão foi quem foi, mas não foi por causa de Davi não, irmão. Foi por causa de Deus.
Essa campanha Guiados por Deus, ela vai sempre nortear. Deus vai te levar aonde Ele disse que levaria, mas Ele não vai te obrigar, e você não está isento de erros. E se você quiser, meu irmão, fazer, e até se justificar porque fez. O Abraão não se justificou? Olha, diga para os homens que você é minha irmã. Por quê? Porque senão eles vão me matar. Justificando o erro. A gente erra, a gente falha e justifica. Sabe o que é esse pastor aí, ó? É o pastor, é a pandemia, não é, irmão, não é. Uma hora eu vou contar uma historinha para você, seu olho vai abrir. És tu esse homem, Davi? Depois eu vou contar outra historinha, e você vai ver, és tu de novo esse homem, Davi. Eu vou dar a Deus o que é de Deus. Enquanto eu estou sendo guiado por Deus ao longo do caminho, é uma escolha semear. Eu posso semear um adultério, mas eu prefiro semear uma oferta. Eu posso semear a morte de um Urias, mas eu prefiro semear um dízimo. E eu sei que muitos no meio de nós têm semeado, Senhor, pela internet, aos domingos de manhã, nos cultos, Senhor Deus, presenciais. Consagro dízimo, consagro oferta, consagro carnê. Teve muitas pessoas que decidiram, Senhor Deus, pegar carnê para construir templo. Teve gente que decidiu pegar 1, teve gente que decidiu pegar 2, teve gente que decidiu pegar 5, teve que pegou 10. É escolha, é decisão. Tem gente que pagaria, Senhor Deus, o preço de muitas fraldas, mas não pega 2 carnê. Tem gente que compraria o melhor carrinho de bebê, mas não compra um caminhão de areia. Tem gente que diz que te ama tanto, Senhor, mas o Senhor conhece o coração de cada um. Nós somos egoístas, egocêntricos, avarentos, não enxergamos a verdade. Deus, glorifica o teu nome, porque o Senhor falou de filhos, para quem o Senhor deu, para quem o Senhor não deu. Porque o Senhor deu, porque o Senhor não deu. Talvez seja bom ter, talvez seja melhor não ter. O Senhor sabe tudo. Mas de uma coisa eu sei, Senhor, o Senhor está nos guiando. Nós vamos chegar aonde o Senhor disse que nós chegaríamos. Mas, Senhor, isso não nos isenta de falhas, de erros ao longo do caminho. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos dê, Senhor Deus, a oportunidade de reparar os erros, as falhas, e glorificar o teu nome, usando o exemplo do Abraão, usando o exemplo do Davi, que nós possamos ser homens melhores, que nós possamos ser homens e mulheres melhores ao longo do caminho. Eu abençoo a tua igreja, consagrando esses dízimos, essas ofertas, Senhor. E Evareira, Adonai, veis mereira, e a Eira Adonai, panavileira, vei runeira. E Sadonai panavileira veia assemblear, Shalom de Yeshua Ramachia, o Cristo Messias de Deus. E que o Senhor nos ministre com a tua palavra, que o Senhor nos revele a tua vontade, e que nós possamos nos aperceber, como Davi se apercebeu quando Natã contou uma história, quando Davi se apercebeu quando Joabe mandou aquela mulher lhe contar essa história. Que os meus olhos sejam abertos a cada quinta, quando o Senhor me mandar pregar histórias. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a tua igreja. E te agradeço, porque nós vamos apresentar muitos filhos domingo nessa igreja. Um exército de bebês. Mas muitos outros estão nascendo, Pai. Tivemos mais um nascimento hoje de um bebê. E eu sei que ao longo desse ano teremos mais nascimentos, e ao longo dos anos mais nascimentos. Alguns estão esperando, Senhor Deus, alguns estão esperando há anos, Senhor Deus, e eu sei, Pai, que se esse for o desejo do teu coração, essa mãe segurar o menino, esse pai segurará o menino,
para glorificar o teu nome. Mas se não for, mesmo assim bendiremos o teu santo nome. O Senhor é Deus, a tempo, a fora de tempo. O Senhor sabe de todas as coisas que eu não sei, e eu confio, o Senhor está me guiando nesse caminho. Pai, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo essa cidade, eu abençoo os que estão nessa live, em nome de Jesus. Amém.